E aí, eu sou Saor Lucena e seja muito bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. Aqui a gente procura falar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. Hoje vamos falar sobre um assunto que tem se tornado cada dia mais popular, seja na conversa das escolas, faculdades, no trabalho, na família, seja através dos filmes, séries, livros, jornais e tudo mais que nós temos ao nosso redor. É sobre o debate do transgenerismo, ou como o título do livro de hoje vai trazer, Deus e o debate sobre transgêneros. O que a Bíblia realmente diz sobre a identidade de gênero? Um livro do Andrew Walker. Aqui nesse livro e nessa conversa do podcast, você vai ouvir mais a respeito do que é um transgênero, o que é que esse termo significa, qual é o debate por trás desse termo, o que é que ele está significando para a nossa sociedade, quais as implicações de você ser a favor ou contra o lado do transgenerismo, o que é que você precisa entender a respeito do papel da igreja nesse debate e como nós podemos nos envolver nele de uma maneira sábia, inclusive lidando com pessoas que sofrem do que é chamado de disforia de gênero, que inclusive se você não sabe muito bem o que significa esse termo, aqui nós vamos falar, mas lidando com essas pessoas, falando a verdade, mas ainda assim em amor, com humildade, buscando a paz. Se você quer entender mais sobre essas questões e muitas outras relevantes e importantes que envolvem esse debate e o seu dia a dia a respeito de como é que você fala com pessoas que, sendo homem, se dizem mulheres ou sendo mulheres, se dizem homens, como você deve chamá-las, como é que pronome usar e tantas outras questões assim. Se você quer saber sobre isso, fica aqui para participar dessa conversa com o reverendo Felipe Fontes e também fique de olho no assunto desse livro. Adquira esse livro, leia, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante sobre isso. Mas vamos ao podcast. Felipe, seja muito bem-vindo ao podcast da Vida Nova. É um prazer ter você aqui novamente, meu irmão. Valeu, Saor. Para mim é sempre uma alegria também poder conversar contigo a partir de textos que a editora Vida Nova tem produzido e certamente tem abençoado muito a vida da igreja no nosso país. Tomara que tenhamos um tempo muito agradável de conversa aqui hoje. Amém, amém. Obrigado aí pela essa disponibilidade para a gente conversar mais uma vez. E o que eu queria começar aqui é pedindo para que você se apresente um pouco mais. Já não é a primeira vez que você está aqui no podcast, eu acho que esse é o terceiro, se eu não me engano, que a gente grava junto. Tivemos outras boas conversas aqui também. Para quem quiser ver mais sobre elas, pode pesquisar aí, seja no YouTube, seja em algum canal de podcast que vai encontrar. Mas eu gostaria de pedir para aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui no podcast, você se apresentasse para eles. Claro, uma alegria. Eu sou o Felipe Fontes, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil já há cerca de 20 anos. Atualmente tenho servido como pastor auxiliar lá na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, aqui na Zona Sul de São Paulo. E também tenho o privilégio de ser professor em escolas de teologia da Igreja Presbiteriana do Brasil, tanto no seminário, Reverendo José Manuel da Conceição, aqui também na Zona Sul de São Paulo, quanto no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, que é onde eu estou nesse momento. Esse aqui é o meu escritório aqui no Andrew Jumper, e é onde eu passo a maior parte do tempo servindo a nossa denominação e a igreja no Brasil, porque a nossa influência, de alguma maneira, já extrapolou a nossa denominação. Então, a nossa escola recebe muitos alunos de outras denominações que vêm estudar conosco nos seus cursos de educação continuada em teologia. Eu sou professor de teologia filosófica, sempre lidando com essas questões, essas áreas de interface entre teologia, filosofia e cultura geral. E tenho o privilégio de conviver aqui com muitos colegas e falar sobre esses assuntos que apetecem o nosso coração. Eu sou casado, com Lenice, pai de 2 crianças que já não são mais tão crianças assim, já estão entrando na adolescência, que são Ana Lívia e Daniel. São as pessoas com quem certamente eu tenho mais aprendido do Senhor. Acho que é basicamente isso. Muito obrigado aí por ter se apresentado para a gente. E vamos agora entrar no assunto do livro em si, vamos falar desse livro que tem um tema tão relevante para os nossos dias,
um debate que tem se tornado cada vez mais popular de alguma maneira ou de outra, né? Vamos falar do livro Deus e o debate sobre transgêneros, o que a Bíblia realmente diz sobre a identidade de gênero, do Andrew Walker. E a primeira pergunta que a gente precisa para caminhar bem nessa conversa é o que é ser um transgênero, o que é que o termo transgênero significa e sobre o que é esse debate. Muito bom. Primeiro, quero parabenizar a editora Vida Nova pela publicação do livro Deus e o Debate sobre Transgêneros. Eu não tenho certeza, mas deve ser o primeiro texto do Andrew Walker publicado em português. Talvez hajam Olha outros, só. mas eu não tenho certeza. Eu, particularmente, não conhecia o autor antes de ler o livro, mas fui pesquisar um pouquinho sobre ele e descobri que ele é um professor no campo de ética em um Uhum. seminário batista nos Estados Unidos, não é? Sim, É, o Southern, né? Um dos maiores seminários do mundo, inclusive, esse daí, do ponto. Exatamente. Eu fiquei muito bem impressionado com o livro, primeiro, antes de responder essa pergunta, e com o texto do Andrew Walker, né? É muito legal quando você lida com um texto instrutivo como esse, que está discutindo um tema atual, mas que não é um texto pesado, não é? Ele é um texto Uhum. leve. É muito interessante isso. Eu sublinhei o livro todinho, né, durante a minha leitura aqui, e eu Que destaquei legal. inúmeras frases que não são apenas verdadeiras, mas são frases belas também. Então, achei muito interessante Legal. como o autor, além de ter essa preocupação com o conteúdo verdadeiro, não é, daquilo que ele está apresentando, tem essa preocupação literária também, né? Então, eu tenho a impressão Sim. de que algumas palestras que eu já ministro sobre esse assunto, talvez algumas frases do Andrew Walker vão compor aí essas palestras a partir de hoje, dada exatamente essa veia literária que ele parece ter e que ele imprime no livro Deus e o Debate sobre Transgêneros. Que Então, legal, que parabéns à legal. Minha Vida Nova pela publicação desse material. Bem, falando um pouquinho sobre a questão aí da pergunta, né, o que significa o termo transgêneros, um Uhum, dos primeiros capítulos da obra, que é, se eu não me engano, o capítulo de número 3, deixa eu ter uhum, certeza, exatamente, é o capítulo de número 3. Ele uhum. tem como objetivo exatamente definir um conjunto de conceitos que são importantes para a gente compreender essa temática. E é Uhum. muito interessante que ele tenha limitado a 5, né? Porque o debate dessa questão no cenário popular e cultural, ele é reconhecido exatamente pela enormidade de palavras que existe para a gente lidar com essa questão. Uma das razões pelas quais esse debate é muito anuviada, né, ou anuviado, é Aham, aham. exatamente a terminologia complexa, não é? E Sim. talvez o mais significativo, muito variável, muito fluida que esse campo Uhum. tem. Então, quando você aprende Inclusive alguns termos. a própria palavra fluida tem novos significados para eles também, né? É até Exatamente. isso. Então é curioso, quando você acha que está aprendendo a usar o vocabulário de uma maneira específica, aí muda tudo de novo, novos termos Uhum, surgem e assim sucessivamente. Mas eu acho que para quem está lidando com o assunto assim, para os objetivos do livro, que é conversar com pessoas sobre esse tema à luz de uma perspectiva cristã, eu creio que ele é muito feliz em resumir aquilo que nós precisamos conhecer em termos de definição em 5 diferentes conceitos, né? Que são os conceitos de sexo, gênero, identidade de gênero, disforia de gênero e então, finalmente, a palavra transgênero, né? Eu vou tentar ser aqui um pouquinho mais simples do que ele, e eu diria que talvez a gente pudesse pensar aí em duas grandes categorias que nos ajudariam a entender um pouco melhor isso. Eu acho que
para início de conversa, a gente tem que entender uma distinção que geralmente os estudos de gênero fazem, que a teologia tradicional não faz, mas que a gente precisa entender essa distinção. Eu estou me referindo à distinção entre sexo e gênero. De maneira geral, a gente se refere a sexo e gênero como termos sinônimos. Nós usamos essas duas palavras de maneira quase que intercambiável para nos referir à mesma coisa. Mas não é assim nos estudos de gênero. Os estudos de gênero, eles distinguem essas duas palavras e têm definições bem diferentes para elas. Então, sexo é a palavra que os estudos de gênero costumam usar para se referir à condição biológica de um sujeito. Ou seja, um sexo é definido pelo aparelho reprodutivo de um sujeito e pelos seus cromossomos. Então, sexo é uma palavra que tem a ver com a condição biológica de alguém. Em geral, todos os estudiosos de gênero, estou falando de maneira geral, eles reconhecem a existência de apenas dois sexos, né? O sexo masculino e o sexo feminino, dado que essa palavra diz respeito à condição biológica de um sujeito. Mas os estudos de gênero, eles distinguem da palavra ou do termo sexo o termo gênero. E se sexo diz respeito à condição biológica do sujeito, gênero diz respeito à condição psicológica do sujeito. Ou seja, o sexo é aquilo que o indivíduo é biologicamente. E o gênero, que os estudos separam do sexo, é como um indivíduo se percebe. Então, quando a gente está falando de identidade de gênero, nós estamos falando basicamente da autopercepção de um sujeito, ou de como um sujeito se enxerga psicologicamente falando. A disforia de gênero é o termo que se dá ao desequilíbrio entre gênero e sexo em um mesmo sujeito. Ou seja, quando um sujeito tem dificuldade de, em sua psicologia, se perceber em acordo com o seu sexo biológico. Então, quando alguém nasceu uma mulher, mas ele tem ou ela tem dificuldade de se perceber como uma mulher, então dizemos que ela enfrenta uma disforia de gênero. Ou quando alguém nasce biologicamente do sexo masculino, mas tem dificuldade de se perceber como um homem e se percebe psicologicamente, não é? Ou sente, para usar outra expressão, ser uma mulher, então nós dizemos que ele tem uma disforia de gênero. É quando há um descompasso entre a dimensão psicológica do sujeito e a dimensão biológica deste sujeito. O termo transgênero se refere mais a uma decisão e tem mais a ver com a dimensão social. E aqui, Saul, eu aproveito para pontuar, para apontar quantas dimensões estão envolvidas nessa discussão. Percebeu? Sim. Nós falamos da dimensão física, nós falamos da dimensão psicológica, e agora nós já estamos entrando numa terceira dimensão, que é a dimensão social, que tem a ver não exatamente como um indivíduo se percebe simplesmente, mas como o indivíduo é percebido no contexto de uma sociedade pelas outras pessoas. Então, alguém que assume uma identidade transgênero, ele se porta socialmente e aí promove mudanças que podem ser desde mudanças que dizem respeito mais à vestimenta, até mudanças corporais mais significativas, como cirurgias de redefinição, não é?
eu não tenho certeza se é a Uhum. palavra mais comum, mais de Uhum. redefinição da sua sexualidade, e a gente pode discutir depois se isso é possível ou isso não é possível, Sim. não é? É, Aham. mas o transgenerismo tem a ver com isso. Quando alguém assume essa postura de se apresentar agora, não em conformidade com o seu sexo biológico, mas em conformidade com o seu gênero, ou com a sua percepção a respeito de si mesmo. Lembrando mais uma vez que eu estou trabalhando com a distinção das categorias aqui, sexo e gênero, tal como essa distinção é feita pelos estudos de gênero. Aham. Essa distinção, numa perspectiva cristã, obviamente não é uma distinção possível nesses Sim, termos, não é? Numa sim. perspectiva cristã, embora a gente possa distinguir dimensões de experiência, haverá sempre Uhum. uma relação necessária entre uma e a outra coisa. Mas deixe-me Sim, ler aqui como é que ele define. Eu acho que é interessante a gente com pegar aqui a certeza. maneira como ele define o termo transgênero. Então, veja só, na Uhum. página 38, o Uhum. Walker diz o seguinte: transgênero é um termo genérico para o estado ou condição de expressar ou se identificar com uma identidade de gênero que não corresponde ao seu sexo genético. Pode significar vestir-se da maneira culturalmente determinada para o gênero com o qual uma pessoa se identifica, pode Uhum. envolver fazer um tratamento hormonal para buscar alinhar seu equilíbrio químico com esse gênero e pode Uhum. incluir passar por um tratamento cirúrgico para alterar o corpo. Então, basicamente, Uhum. transgênero é essa condição ou esse estado de expressar, se identificar e expressar uma identidade de gênero que não corresponde ao seu estado genético. É isso aí. Sim. Parece bastante coisa, né, aqui quando a gente termina essa resposta, porque como você mesmo falou, né, são muitos termos que são usados para o debate. Tem até mais coisa ainda envolvida de termos, né, na continuação desse texto que você leu, ele ainda vai falar da questão de não se identificar com o gênero o tempo todo, a ideia do gênero fluido, ou de não se achar nem masculino nem feminino, a ideia de não A binário ou gênero. agênero. Então é muito, são muitos termos, são muitos termos. Mas o que é legal é notar o seguinte, como ele é didático aqui na explicação sobre cada um desses termos, e como apesar de existir uma pequena dificuldade no sentido de você lembrar cada um dos termos, mas ele consegue nos ajudar a ter uma noção melhor desse debate e como nós podemos agir diante dele, né? Que a gente vai falar um pouco mais disso. Mas só para trazer aqui para os nossos ouvintes que talvez se assustem um pouco com essa grande quantidade de palavras sendo usadas aqui. Mas não se assuste, o livro realmente é didático. Mas sabe, Saul, eu acho muito importante a gente perceber a complexidade envolvida na discussão, Sim. porque frequentemente, como igreja e como pessoas que estão lidando com o assunto, nós confundimos coisas. E isso nos Sim, sim. atrapalha na conversa, no diálogo com pessoas que têm pensamentos diferentes do nosso pensamento. Então, eu acho Uhum. que, embora seja algo complexo de fato, percorrer essa clareza conceitual é importante para que a gente funcione bem no contexto de um debate público. Agora, o que eu Com acho certeza. essencial mesmo, essencial, não é decorar a multiplicidade de palavras. Eu acho essencial é perceber essas dimensões diferentes envolvidas aí. Então, a gente está Uhum. falando de biologia, psicologia e sociologia juntos quando a gente está lidando com o debate sobre gênero na cultura contemporânea. E eu acho que vai ficar claro, na medida que a gente conversa, a importância de perceber essas dimensões diferentes nesse debate. Excelente, excelente. É muito bem colocado. Inclusive, algo que eu me lembro muito das aulas com você lá no seminário, no JMC, era sobre isso, né? Entenda como
quem você está falando está usando cada termo, né? Antes de você dizer não ou sim para responder uma pergunta, entenda o que a pessoa quer dizer com os termos, né? Isso é importante. Perfeito. Mas falando aqui, né, sobre essa questão do debate, por que que hoje esse debate tem se tornado cada dia mais popular? Por que que hoje, cada dia mais, vemos pessoas se dizerem transgêneros ou até mesmo pessoas achando mais fácil transformar o seu corpo para que ele se adapte à sua identidade psicológica de gênero, ao invés de simplesmente conformar o seu psicológico, a sua impressão de si, ao que é o seu corpo? Por que que isso tá tão assim em nossos dias? Beleza. Existe um capítulo do livro sobre isso também. É o capítulo de Uhum, número 2, que tem como uhum, título Como Chegamos a Este Ponto. É um capítulo interessante. Ele não é um capítulo exaustivo, até porque o objetivo do livro é exatamente oferecer para pessoas que são, digamos, não necessariamente estudiosos de teologia, de filosofia ou de cultura, aquilo que às vezes uhum. as pessoas chamam de crente comum, né? É como se Aham, houvesse o sim, sim, crente sim. incomum. Mas Aham, pessoas que são membros da igreja e que estão lidando com este assunto. Então, o capítulo não é uhum, exaustivo, existem outros livros publicados em português ou mesmo ainda não traduzidos que lidam com esse assunto de maneira mais precisa e mais acadêmica, mas ele uhum, procura fazer pelo menos um apontamento de mudanças históricas significativas que nos trouxeram ao estado no qual nós estamos hoje. E de fato, sim. Saor, parece que alguma coisa muito significativa aconteceu de um tempo para cá, né? De um tempo para cá. Uhum, É claro que, de certa maneira, essa confusão, ou pessoas que lidam com essa confusão em relação a quem são, no que diz respeito à sua sexualidade, sempre existiu, não é? Sempre existiu, mas parece ter havido nos últimos anos uma espécie de multiplicação muito grande disso no contexto da nossa cultura. E parece que determinadas coisas que antes não eram aceitas com muita naturalidade, muito naturalmente não eram aceitas, hoje parece que são aceitas com muita naturalidade. Então, é verdade. se, por exemplo, há 50 anos atrás, o nosso avô ou o nosso bisavô ouvisse uma pessoa dizer: Eu sou um homem preso no corpo de uma mulher, Uhum, provavelmente ele olharia para isso com absoluto estranhamento. Mas na nossa sim, cultura, alguém diz isso e as pessoas com naturalidade lidam com uma afirmação como essa. Então, alguma coisa sim. aconteceu na nossa cultura, alguma mudança aconteceu na nossa cultura, e existem N maneiras de explicar isso, né? N maneiras de explicar isso. Eu Uhum, gosto muito de uma forma como um estudioso específico tem explicado isso, que é a relação entre uma visão mimética do mundo e uma visão poética do mundo, né? uhum, Mimesis e poiesis. A mímese seria a palavra para imitação e poiesis seria mais a palavra para criação. Então, durante muito tempo, a mentalidade majoritária era a mentalidade que nós vivíamos em um universo normativo. E o nosso papel no universo era nos encaixarmos nas normas do universo no qual nós vivemos. E, obviamente, que isso é resultado de uma mentalidade cristã influenciando a cultura. De onde é que vem essa ideia de que o universo ou a realidade seria uma realidade que se impõe sobre nossos desejos ou uma realidade que possui um conjunto de normas, de princípios que são universais? Ora, da doutrina bíblica da criação, do fato de que Deus criou a realidade na qual nós estamos inseridos, estabeleceu propósito a essa realidade e a nós cabe perceber esse propósito
e nos adequarmos a esse propósito que Deus estabeleceu. Então, durante muito tempo, a visão do mundo que as pessoas tinham era de um mundo mimético, um mundo ao qual as pessoas tinham que se adequar. Por uma série de razões de natureza filosófica, de natureza histórica, de natureza cultural, parece que nós viramos de uma perspectiva mimética da nossa experiência do cosmos para uma experiência poética. O que isso significa? Que agora nós olhamos para a realidade como objeto da nossa atividade criativa. O mundo não é tanto uma realidade à qual nós temos que nos adaptar, mas ela é a matéria-prima da nossa própria criação. Então, a gente manipula a própria realidade, e aí tem vários fatores, né, que contribuíram, inclusive fatores históricos, o próprio desenvolvimento da tecnologia, que nos fez atuar sobre o mundo criativamente muito mais significativamente do que no passado, que fez com que nós começássemos a olhar para o mundo como uma espécie de massa que a gente pode modelar de acordo com os nossos desejos e com as nossas intenções. Então, o mundo no qual nós vivemos hoje, ele é, de alguma maneira, um mundo que passou por uma mudança na maneira como o homem vê o lugar que ele ocupa nele. E embora isso tenha a ver com essas razões históricas, fundamentalmente, isso tem a ver com o processo de secularização. Ou seja, o processo de escanteamento do cristianismo com todas as suas doutrinas fundamentais para um lugar secundário na vida da cultura e, obviamente, o resultado natural, uma espécie de alavancamento de uma perspectiva mais antropocêntrica para regular a vida na cultura. Então, o fato é que hoje as pessoas olham para o corpo que possuem não como algo que deve determinar a sua identidade, mas as pessoas olham para o corpo que possuem como mais um aspecto da realidade que pode ser modelado ou modificado para atender à dimensão dos desejos ou à dimensão da psicologia. Então, para usar as categorias que eu usei antes, Saul, veja só. Durante muito tempo, a compreensão era de que a dimensão biológica deveria determinar a dimensão psicológica, certo? Sim. Para usar ou ceder a linguagem aqui e usar as categorias usadas pelos estudos de gênero, o sexo deveria determinar o gênero. A minha condição biológica deveria exercer influência sobre a minha autopercepção. O que aconteceu no mundo poético contra o mundo mimético? Houve uma inversão disso. Agora, o meu gênero ou a minha autopercepção é que determina a minha biologia. Então, a minha psicologia, o modo como eu sinto que sou, é que determina o corpo que tenho. Então, houve uma inversão. E essa inversão, de alguma maneira, passa pelo escanteamento da mentalidade cristã e pela secularização do mundo no qual nós estamos inseridos, com a sua inevitável colocação do ser humano como o centro gravitacional em torno do qual a sua vida vai girar. Quando você tira Deus e a percepção dele do eixo gravitacional em torno do qual as coisas giram, a única pessoa que sobra para substituí-lo é o próprio ser humano. Então, essa é a explicação que eu acredito pode nos ajudar a entender esse cenário no qual nós estamos vivendo. Né? Com certeza. É a idolatria aí, então, né, de a criatura abrir mão do Criador e achar que ela mesma é o Criador por excelência, capaz de definir a própria realidade por meio dos seus atos, por meio das suas palavras. É uma disfunção aí pecaminosa, não de gênero simplesmente, mas de percepção do mundo, né?
Acho que isso tem a ver até com a própria ideia de que quando não há Deus, muda até o propósito de vida, né? E se nós podemos determinar o nosso propósito segundo uma perspectiva existencialista, quanto mais outras coisas, né? Tudo isso aí é muito interessante, como uma coisa está conectada com a outra, como você falou, a biologia, a psicologia e todas essas outras áreas, né? E sabe que isso que você disse é algo muito importante, porque nós cristãos temos a tendência de olhar para os pecados relacionados a essa questão de gênero como se eles fossem pecados mais graves ou como se eles fossem coisas de outra natureza. É muito Uhum, interessante a gente perceber como na verdade, essa questão do transgenerismo é, na verdade, fruto de uma mudança de religião, de uma mudança de perspectiva que envolve muito mais coisas do que essas questões de natureza sexual, simplesmente. uhum, Então, na uhum, verdade, foi uma mudança de centramento dos nossos afetos, das nossas afeições sobre a própria percepção da realidade. Essa questão é apenas um sintoma de uma mudança uhum. um pouco mais complexa que eventualmente envolve muito mais pessoas do que nós costumamos imaginar. Talvez nós mesmos sejamos impactados por essa mudança de maneira que nós nem percebamos tão bem. E quando nós olhamos para o porquê disso está acontecendo, nós vemos tanto o aspecto de simplesmente isso se desenvolver na história, mas nós vemos a educação em cima disso, a argumentação em cima disso, né? Pessoas sendo convencidas de que o transgenerismo faz sentido e tudo mais. Sem entrar em detalhes, é claro, por causa do nosso foco aqui do podcast, mas de maneira geral, quais são os argumentos que costumam ser usados a favor desse debate transgênero? Eu creio que, basicamente, o que nós temos é exatamente o direito de autorrealização da pessoa humana. Eu acho que esse é o grande argumento. Uma vez que os afetos foram centrados como o eixo em torno do qual a vida gira, a realização afetiva do indivíduo tornou-se o seu grande objetivo e o seu grande direito. Então, o grande argumento em prol do transgenerismo, em prol da legitimidade dessa postura como um meio de resolver os dramas, as lutas reais de uma pessoa que luta com a disforia de gênero, o grande argumento é exatamente o argumento de que as pessoas precisam ser satisfeitas e precisam viver satisfatoriamente os seus desejos neste mundo. Não é? Acho que esse é o grande argumento. Porque, embora haja tentativas, às vezes, por exemplo, de estabelecer algum tipo de comprovação, por exemplo, da distinção entre gênero e sexo por meio de caminhos científicos, o fato é que não existe base científica satisfatória para a comprovação dessa distinção, por exemplo. Eu me lembro de ter lido recentemente alguma coisa sobre a Hungria, se não me engano, que havia retirado todos os financiamentos de pesquisa acadêmica em torno das pesquisas relacionadas a essa questão de gênero, exatamente sob o argumento de que ela seria uma ideologia e não propriamente uma questão com fundamento ou com base científica. Né? Eu li recentemente uma reportagem a respeito deste assunto. Então, eu creio, viu, Saur, que o grande argumento em prol da postura transgênero como um meio de resolver esta questão, a questão da disforia de gênero, é exatamente esta necessidade premente de autossatisfação como direito e busca primordial do ser humano. Que, mais uma vez, só faz sentido
em uma visão diferente daquela que nós tínhamos anteriormente sobre a própria realidade. Sim, sim. Então a gente percebe aqui no caminho dessa conversa que já está implícito que nós não deveríamos aceitar a ideologia de gênero, não deveríamos ser a favor dela. Poderíamos dizer também, então, que a ideologia de gênero é pecado? E se sim, por quê? Quais os principais argumentos contra a ideologia de gênero? Sim. Eu diria que não existe nenhuma possibilidade de harmonização entre cristianismo e ideologia de gênero. Não existe nenhuma Uhum, possibilidade de harmonização. Porque nós estamos falando de visões de mundo ou de perspectivas que partem de convicções fundamentais completamente distintas e diferentes. Então, a uhum, gente percebe, por exemplo, que enquanto o cristianismo ele concebe a realidade como uma realidade normativa, enquanto ele concebe a realidade como uma realidade que tem significado prévio, porque ele afirma a doutrina da criação, a ideologia de gênero depende de uma mentalidade mais materialista e impessoal de origem da realidade. O uhum, cristianismo diz: o seu corpo foi criado por alguém, uma pessoa que tinha um propósito quando criou o seu corpo. Então, a doutrina da criação uhum. está regendo a visão que um cristão tem sobre o corpo e o lugar que o corpo exerce na determinação da nossa identidade. A Uhum. ideologia de gênero parte do princípio de que o corpo não tem um significado prévio e, portanto, ele não pode ser elemento de determinação na sua identidade de gênero. Então, nós estamos Aqui falando a gente de. poderia, perdão por cortar aqui você, Felipe, Fica à mas aqui a vontade. gente poderia, falando dessa parte da criação, partir da ideia de que se eles entendem que nós não somos criados por um criador, então não há mais uma determinação de propósito ou de limites para nós, mas nós somos capazes de definir um propósito e quais são aqueles nossos limites. Seria basicamente isso? Agora nós Perfeito, somos os nossos próprios senhores? perfeito, porque propósito pressupõe pessoalidade. Quem estabelece propósito é uma pessoa. Então, no cristianismo, você tem Deus que antecede o nosso corpo e, portanto, estabelece o propósito dele quando o cria. No caso da ideologia de gênero, embora isso não esteja sendo dito claramente, o pressuposto é o de que não existe nenhum Deus, portanto, não existe nenhuma pessoa que antecede o nosso corpo. O nosso corpo ele está aí. E quem é a pessoa que vai determinar o seu sentido e o seu significado? Ora, sou eu, certo? Eu é que vou atribuir sentido e significado ao meu corpo. Então, a visão de origem do cristianismo e de uma ideologia como a ideologia de gênero são como água e óleo, elas não podem se misturar. É curioso que não é só na visão de origem, né? A gente percebe, por exemplo, que a visão de queda das duas perspectivas também é muito diferente. Então, no caso do cristianismo, a gente concebe, né, uma queda histórica em pecado, uma rebeldia do homem contra Deus, que afeta significativamente o homem em sua integralidade, tanto no seu corpo quanto no nível dos seus desejos. Então veja só, o cristianismo, ele parte do princípio de que existem desejos ruins e que, portanto, esses desejos ruins não podem ser satisfeitos. O cristianismo parte desse princípio de que satisfazer todos os seus desejos não é bom em virtude do seu estado de queda em pecado. Isso está presente no cristianismo. No Sim. caso da ideologia de gênero, os desejos são sempre bons. Se existe É alguém aquela que é coisa, né? ruim, é a Siga o seu coração. sociedade fora de você que não quer permitir que você viva os seus desejos. Então, enquanto o cristianismo diz Aham, você é um ser decaído, a ideologia de gênero diz a sociedade é que não entende você. Ela é que é o aham, problema. Mas os seus sim, desejos precisam, de alguma maneira, ser vivenciados. Então, a ideia de é, queda também é completamente diferente. E eu diria que a ideia sim, de redenção também.
Porque o que o Sim, cristianismo sim. diz a respeito disso é que quando nós nos encontramos com Jesus Cristo, então nós temos a possibilidade de encontrar a nossa restauração, Uhum, que começa nesta realidade e termina plenamente na realidade vindoura. Então, veja só, à luz de uma perspectiva cristã, a redenção é encontrada por meio de um ato de humilhação. Então, eu uhum, reconheço os meus pecados, eu me humilho debaixo da poderosa mão de Deus, encontro uhum. a salvação no Cristo morto e ressurreto, e por meio da habitação do Espírito Santo, sou habilitado por Deus a ter novos desejos, a lutar contra os meus desejos pecaminosos. E embora isso seja apenas parcialmente vivenciado nesta vida, não é? Nós vamos lidar Uhum. com desejos pecaminosos ao longo de toda a existência desse mundo, há promessa de uma restauração completa no futuro. Então, Sim. no caso do cristianismo, redenção pressupõe humilhação. No Uhum. caso da ideologia de gênero, como é que alguém se redime? Ele se redime quando ele se impõe É diante da verdade. sociedade e faz com que as pessoas, por bem ou por mal, o reconheçam como ele deseja ser reconhecido. Então, a Uhum. postura ou a perspectiva de redenção da ideologia de gênero também é absolutamente contrária à perspectiva de redenção que existe no cristianismo. Então, eu acredito que é possível que alguém seja um cristão e lute ao longo da sua vida com disforia de gênero. Isso é Uhum. possível que isso Uhum. exista. Mas eu creio que Sim. qualquer pessoa que deseje reconciliar ou conciliar, não porque eles nunca estiveram conciliados, mas Aham, aham. conciliar cristianismo e ideologia de gênero, está tentando conciliar duas coisas que não são conciliáveis, são como água e óleo, são duas visões de mundo absolutamente distintas. Sim. Eu acho que esse termo que você usou aí no final, ele faz todo sentido para a conversa como um todo, né? Visão de mundo, cosmovisão, as próprias categorias que você utilizou para falar das distinções têm a ver com isso, né? A criação, a queda, a redenção, são coisas que estão em todas as visões de mundo, mas com diferentes explicações. E na visão cristã, nós vemos Deus apontando aí para o propósito, nós vemos o pecado trazendo esses desejos ruins e vemos Cristo redimindo, nos dando força para lutar. Mas quando a gente olha para o outro lado, é uma criação sem propósito, que a gente que determina, a queda é simplesmente uma luta contra a sociedade aí, e a redenção é você, como você colocou, se impor, né? Enquanto o mundo diz para essas pessoas, olha, o importante é ser feliz fazendo o que você quer, seguir o seu coração, confie no seu coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso, né, que a gente deveria, na verdade, não confiar nele e sim buscar andar segundo a vontade de Deus, não a nossa. Então, é interessante realmente destacar isso, como essas duas visões são incompatíveis e como é uma inconsistência tentar conciliar as duas ou dizer que elas podem ser conectadas, né? Eu acho que esse é um ponto central aqui da nossa Perfeito. conversa É isso mesmo. diante disso. Um ponto interessante também dessa conversa, que eu acho que a gente começa a falar de uma perspectiva do lidar socialmente, emocionalmente com pessoas que estão do outro lado do debate, que estão nessa outra posição de ser a favor do transgenerismo. Uma delas é esse famoso, né, cada dia mais famoso debate dos pronomes neutros. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti uma série, que no meio da série começaram a usar os pronomes neutros, eu digo, não acredito, até nas séries agora já está. E isso, assim, já faz alguns anos e está cada dia mais popular. Esses dias eu estava indo para a igreja com um colega, e aí ele falando como a esposa dele é professora de inglês numa escola infantil, e estava ela e outras professoras conversando ali, quando a outra disse, não, mas eu sou ele, né? Eu não sou mulher. E aí elas perguntaram, tá, mas e como é que fica isso para as crianças? Não, as crianças podem me chamar de ela porque elas não vão entender o que está acontecendo, mas vocês têm que me chamar de ele
ou até não ele, mas elo e coisas do tipo, né? Vai para pronome neutro, vai para troca de pronomes de maneira geral. Como a gente lida com essa questão de falar com pessoas que se reconhecem de uma outra maneira diferente do seu sexo? Como é que a gente deveria chamá-las? Como a gente deveria se referir a elas? Rapaz, essa é uma das questões mais difíceis desse tema, sem dúvida Sim. nenhuma. Mas eu acho que é uma das questões nas quais o livro mais nos ajuda, sabia? Porque Uhum. ele tem um apêndice, né? Primeiro, o livro tem um capítulo, já no final, que é um capítulo exatamente sobre perguntas difíceis. E é um, Sim. um capítulo bem interessante, porque são aquelas coisas que a gente às vezes quer saber com velocidade, e aí ele Uhum. responde ali, oferecendo, obviamente, uma resposta superficial para cada uma delas. Isso já é bem Sim. legal. Tem uma pergunta Aham. sobre essa questão dos pronomes, não é? Ali, dos pronomes neutros ali. Mas o livro tem um Uhum. apêndice, na verdade, a partir da página 185, que tem como Uhum. título exatamente isso aí, Entendendo o Uhum. debate sobre os pronomes. E o capítulo é muito Sim. interessante, Saul, porque, primeiro, ele estabelece uma série de princípios que devem reger o nosso entendimento dessa questão. Então, o Uhum. primeiro princípio que ele estabelece é o princípio da verdade. O cristão Uhum. tem um compromisso com a verdade e ele precisa estar Uhum. comprometido com a verdade na maneira como ele nomeia as coisas, como ele se refere às pessoas e assim sucessivamente. O segundo princípio é o princípio do amor ao próximo, que envolve, em certa medida, o conforto pessoal das pessoas, mas não se limita ao conforto pessoal das pessoas. A Bíblia diz muito claramente que, às vezes, o amor fere, não é? Ele promove feridas que são leais, diz a sabedoria bíblica no texto dos Provérbios. Então, quando ele fala de amor aqui, é óbvio que ele quer chamar a nossa atenção para o fato de ser gentil em relação às pessoas, mas ele sempre nos lembra que verdade e amor são duas faces de uma mesma moeda. Então, você tem o princípio da verdade, você tem o princípio do amor às pessoas, você tem o princípio da obediência à sua consciência. Então, nós somos chamados para viver de acordo com a nossa consciência, obviamente, sempre alimentada e revista pela palavra de Deus. Então, a nossa consciência, não agir contra a consciência, é um princípio importante. E o quarto princípio que ele estabelece é o princípio da paz. Se for possível, no que depender de vocês, diz o apóstolo Paulo, tenham paz com todas as pessoas. Então, ele estabelece esses princípios mais gerais, que eu acho que nos ajudam a lidar com essa situação e nos dão um norte para a gente tomar essas decisões. E depois ele estabelece alguns caminhos mais práticos. E eu vou tentar sintetizar aqui, né? Sintetizar. Eu creio que ele nos ajuda estabelecendo dois princípios mais subsidiários a esses, mais práticos, que nos dão um certo norte. Então, o princípio mais básico é o princípio da verdade, certo? Esse é o princípio mais básico que um cristão deve utilizar. Agora, levando tudo em conta, é preciso lidar com dois fatores que influenciam a nossa tomada de decisão, segundo ele. O primeiro fator é o contexto. E o segundo fator é o fator do nível de relacionamento. E me parece, ele não usa essa terminologia que eu vou usar agora aqui, claramente, ele não diz isso sou eu interpretando o texto dele, mas me parece que o princípio que ele estabelece é: quanto mais público é o contexto, mais claro deve ficar o nosso comprometimento com a verdade a respeito das coisas. Quanto mais privado é o contexto, mais nós temos a possibilidade de negociar, não negociar a verdade,
mas eventualmente permitir que, por causa do relacionamento e para manter de alguma maneira o canal de comunicação aberto, a gente ceda eventualmente de chamar alguém por um nome social, por exemplo. Então, ele trabalha com esse princípio assim do público e do privado, não é? Como um princípio importante para a tomada de decisão. Outras categorias que ele usa é o nível de relacionamento e de engajamento com a pessoa. Então, imagine que é uma pessoa que você... O princípio é, quanto mais profundo é o relacionamento, também mais é necessário fincar o pé na verdade biológica dos fatos. Quanto menos relacionamento que você tem com uma pessoa, mais eventualmente você pode ceder nesta questão para evitar um conflito em todas as circunstâncias. E aqui tem um princípio importante. Na medida em que os relacionamentos vão se aprofundando, é necessário que esse posicionamento vá se tornando cada vez mais claro. Então, o ponto dele é o seguinte. Suponhamos que você esteja indo a um consultório médico, você vai ser recebido por uma pessoa e que perceptivelmente é uma pessoa transgênero e que eventualmente tem lá no seu nome um nome feminino, embora seja originalmente do sexo masculino. O ponto é, quantas vezes você vai se encontrar com aquela pessoa ao longo da sua vida? Possivelmente uma única vez. Ela tem ali o nome que ela está colocando e pelo qual ela deseja, de alguma forma, ser chamada. É conveniente que você diga, olha, embora o seu nome seja esse aí, eu vou te chamar de outra maneira, porque ele diz, não é conveniente. Essa não é uma questão de conveniente criar este cenário específico. Agora, imagine que você tem um filho, eventualmente, o que pode acontecer, e que, eventualmente, luta com disforia de gênero, e ele então deseja ser chamado por um outro nome. Ele entende aqui que, embora, obviamente, a expressão de amor de um pai por um filho, ou, deixa eu retornar, a expressão de cuidado, de afeto de um pai por um filho deva ser sempre estabelecida e deva ficar claro na relação entre um pai e um filho, o capital relacional que um pai tem com um filho, ou que um pastor tem com uma pessoa que está se aproximando e frequentando frequentemente a igreja e etc., exige, de certa maneira, que você diga, olha, eu entendo que você deseja ser chamado desta maneira, mas você sabe o que nós cremos aqui em casa, aqui na igreja, a respeito deste assunto, e nós então entendemos que a maneira de amar você, neste caso, é usar este nome ao invés daquele outro nome, ou este pronome, e assim sucessivamente. Então, veja só, Saul, não resolve tudo, é uma questão complexa, mas nos ajuda a nos posicionar, lidar com princípios como esse. Princípio do contexto e princípio do vínculo de relacionamento como caminhos para tomada de decisão. Isso é a palavra final? Não é a palavra final. É possível haver entendimentos diferentes? É possível haver entendimentos diferentes. Mas parece que esse apêndice é muito útil no sentido de nos ajudar. Veja, ele dá dicas mais práticas, né? Ele diz, evite usar pronomes. São dicas mais práticas. Às vezes você pode evitar usar pronomes, né? Ao invés de usar ele e ela, você pode usar um você especificamente na conversa com uma pessoa especificamente. Mas não é Rapaz, só um parênteses nessa questão do pronome e o você. Eu já estive numa situação
de real dúvida, de eu não saber se a pessoa era um homem ou uma mulher, era um garçom, uma garçonete, eu não sei, que estava nos atendendo em um restaurante, e o rapaz, eu de verdade não sabia se era um homem que parecia uma mulher ou se era uma mulher que parecia um homem. E aí e agora, como é que eu chamo essa pessoa? E aí eu lembrei, né, de falar com você, e aí comecei a falar você e tal. Mas só um parênteses engraçado aqui, ao mesmo tempo meio trágico também, né, de que tem situações que você não consegue nem identificar isso. Mas é interessante a ideia de não usar o pronome, né? Vai para você nesse caso. Uma Os coisa itens aqui, que ele sim. coloca aqui é evite, se puder, pronome. Se possível, use o primeiro nome preferido. E aqui tem uma Uhum, questão que eu acho que é importante dizer. Nos Estados Unidos, há uma variedade de nomes infinitamente maior do que no Brasil, me parece. É só uma percepção, que são uhum, nomes que não estão ligados uhum, diretamente a um gênero específico ou particular. Então, me parece que no exterior sim, isso é bem mais comum. Então, por isso, se possível, use o primeiro nome preferido. Seja honesto em público. São os três aspectos que ele levanta aqui. E aí, depois, ele trabalha com família, colegas de trabalho e no âmbito da igreja. O que fazer em cada uma dessas situações específicas. O que eu tentei foi, de legal. alguma maneira, capturar os princípios que ele usa no meio disso tudo, quando eu falei aqui da questão do contexto e do capital relacional. Sim, sim, com certeza. Mas fica aqui a dica, né? Quem quiser algo mais específico para caso a caso, o que é que eu faço considerando o meu trabalho, a minha família? Aqui você vai ter respostas para isso, né, no livro. Aqui a conversa é mais geral, é mais para esse bate-papo inicial aqui, né? O que eu vejo de tudo isso aí também, né? Você citando o próprio Paulo, eu lembro muito daquela frase de Lutero também, né? A, a paz, se possível, a verdade sempre, né? Que é um princípio também que está ligado a isso aí, né? A gente vai buscar a paz, né? Mas a gente também não pode abrir mão da verdade, né? É analisar, claro, caso a caso, mas é um princípio muito interessante esse que está construído nas escrituras de uma maneira ou de outra. E eu acho que a gente pode fazer uma pergunta aqui, Felipe, que é o seguinte: como é que fica então as consequências da sociedade adotar amplamente esse transgenerismo? E eu vou ligar isso, inclusive, principalmente na parte de educação, né? A gente tem visto que mais de uma questão de se nós cristãos vamos aceitar ou não, que a sociedade tem aceitado, né? Tem se tornado cada dia mais popular, como você falou. Antigamente você falaria algo como, eu sou uma mulher presa num corpo de um homem, e isso já levantaria estranhamento da maioria das pessoas. Hoje em dia está se tornando normal, né? As pessoas têm vencido, parece que pela cultura, pelas mídias, por algum tipo de educação e tudo mais. Então, como é que fica essa aceitação, as consequências dela para a sociedade, principalmente na perspectiva da educação, educação de maneira geral, mas educação para crianças, né? Porque foi algo que eu mencionei do exemplo, né? Como é que as crianças deveriam lidar com isso, como elas deveriam ser educadas para ambientes em que vão se deparar com isso e tudo mais. Eu sei que é muita coisa, mas pode dar uma resposta mais geral aqui. É muita coisa mesmo. Tem um É. capítulo também no livro que é questionando o movimento transgênero. E aqui, Uhum. Saor, é interessante dizer uma coisa. Eu acho que é importante dizer isso sobre o texto. O texto do Walker, ele não tem como objetivo apenas lidar com uma ideologia. Uhum. Ele tem como objetivo lidar também com pessoas que têm experiência de sofrimento real, em Sim. virtude de experimentar a disforia de gênero. Uhum. Inclusive, ele estabelece uma distinção entre as pessoas que sofrem e lutam com essa experiência e as pessoas Uhum. que são militantes e defensoras da ideologia de gênero. E é curioso, Sim. nem sempre uma coisa está junto da outra. Sim. Sim. Frequentemente há pessoas que têm essa experiência de sofrimento real e verdadeira, que eu não Uhum. consigo imaginar que seja, que é o sofrimento Uhum. de olhar para si, para a maneira como ela se expressa fisicamente na realidade e não conseguir perceber consonância
entre as suas sensações a respeito de quem você é e a maneira como você se expressa. Não é? Isso mostra a, o quão o quão divisivo é o pecado. Às vezes a gente fala de como o pecado nos separa de Deus, a gente fala como o pecado nos separa dos outros, mas é impressionante. O pecado às vezes nos separa de nós mesmos, a ponto da gente não conseguir, eventualmente, se perceber, ou perceber consonância entre a nossa experiência psíquica e a nossa experiência física. O pecado afetou muito significativamente o ser humano. E pessoas que lidam com essa experiência certamente possuem dores e sofrimentos que são legítimos e são muito reais. E boa parte do livro é exatamente ajudar a igreja a perceber isso, perceber que existe esse sofrimento, que ele é legítimo, que ele é real, oferecer uma resposta para pessoas que estão lidando com esse tipo de sofrimento, e não apenas lidar com argumentos secos da ideologia de gênero. Então, é bom dizer isso, deixar claro que o livro tem essa pegada mais pastoral, essa pegada mais prática, assim também, e acho que nisso ele é muito bom, é uma das melhores coisas que a gente tem, de fato, traduzida para o português. Mas ele tem o capítulo 13, que é o Questionando o Movimento Transgênero, que ele mostra, por exemplo, alguns dos efeitos de se adotar esta ideologia e que já têm sido vistos, né? Ele mostra alguns problemas de natureza filosófica que o movimento tem, e ele mostra também como o movimento transgênero tem alguns problemas de natureza prática, como, por exemplo, elimina a questão da justiça e da igualdade no contexto da sociedade. Então, talvez a evidência mais clara disso seja a questão dos esportes femininos, né? E como é que mulheres sofrem frequentemente por terem muitos homens, muitas pessoas que nasceram e são biologicamente homens, embora sejam transgênero, participando de competições esportivas juntamente com elas, né? E eu me lembro de um caso, há algum tempo atrás, que é icônico para mim, que foi um caso no Canadá de uma mulher transgênero, ou seja, uma pessoa que nasceu biologicamente homem, mas que fez modificações corporais para se apresentar como uma mulher, que participou de uma competição de levantamento de peso, juntamente com outras mulheres no Canadá. E ela, assim, ela não ganhou por 10 quilos, 20 quilos ou 30 quilos. Ela ganhou por 200 quilos de diferença, se não me engano. Foi um negócio assim... não, Mito, acho que eu estou exagerando aqui. Não é isso tudo, não. Depois eu vou verificar isso e a gente coloca aí para o pessoal de alguma maneira no nosso chat. Mas, assim, eu me lembro que foi uma quantidade significativa de peso, foi muito significativa a diferença. Aliás, depois, na hora que você estiver falando, eu vou procurar esse caso aqui e vou falar aqui especificamente para a gente não ter o problema do equívoco. E tem isso, teve a questão da nadadora também, do nadador que se diz mulher, e aí também tem batido vários recordes no feminino. Teve o caso recente aí das Olimpíadas também, que aí já envolve uma questão um pouco mais complexa, mas teve aquele conflito lá com a boxeadora, enfim. Então, assim, tem várias questões aí que quando entra nesse debate é complexo, né? Sim. Atenção, eu não estava errado não, estava certo mesmo. É 200 quilos mesmo. A segundo colocado levantou 187 quilos e Annie Andrews, que é homem de nascimento, levantou 387 quilos. Então, assim, surreal, 200 quilos de diferença. Então, isso mostra como é que a ideologia de gênero tem causado
problemas, por exemplo, no sentido de promover injustiças em competições esportivas. Existem muitas sim, pesquisas, Sauro, que mostram, por exemplo, que países onde a ideologia de gênero é aceita têm um aumento muito significativo de pessoas com disforia de gênero e um aumento muito significativo de atendimentos em consultórios psiquiátricos e psicológicos de pessoas que enfrentam essa condição. O que sim, mostra que uma teoria, uma ideologia que supostamente prevê resolver esses problemas e acabar com o sofrimento das pessoas, onde tem sido aceita, tem ampliado ou aprofundado muitas vezes esse tipo de sofrimento. Pouco sim. se fala, por exemplo, sobre a quantidade de pessoas que, tendo feito uma cirurgia de redefinição de sexo, se arrependem no futuro e aí então não Uhum, tem como mais recuperar o seu estado anterior, né? sim, Não tem. É possível promover algum tipo de reconstrução posterior, mas essa reconstrução jamais será idêntica àquilo, ao órgão genital que aquela pessoa sim, tinha originalmente. Então, sim. pouco se fala, por exemplo, de pessoas que experimentam essa condição. Então, os efeitos são grandes, muito grandes, e eu diria que pais precisam falar cada vez mais cedo sobre esses assuntos com os seus filhos, para que eles tenham orientação adequada sobre esse tema. E nesse ponto, o Uhum. livro também é bastante interessante, porque ele tem um capítulo chamado Falando com as Crianças, que é o capítulo 11. Capítulo 11. E ele é muito interessante, cara. Esse capítulo, eu gostei muito dele, porque ele dá um roteiro de temas centrais que precisam compor a conversa com as crianças. São, na verdade, 7 diferentes tópicos que ele mostra aqui e que devem ser trabalhados com as crianças. E é muito interessante porque levanta questões que muitas vezes nós não nos atinamos para elas. Então, por exemplo, um dos problemas que ele levanta, por exemplo, e que tem a ver com a postura da igreja, muitas vezes em relação à maneira como a igreja lida com este assunto. E nós que amamos a igreja, podemos dizer que, às vezes, é verdade que nós somos meio desajeitados para lidar com essa temática, né? Falamos isso no sentido de reconhecer que, às vezes, não temos a sabedoria necessária para lidar com esse assunto. Às vezes, por exemplo, nós criamos certas caricaturas, certas imagens de masculinidade e de feminilidade que não são necessariamente reais e verdadeiras, e que às vezes impedem as pessoas de perceber que pessoas podem ser homens ou mulheres, nem sempre se adequando às caricaturas que nós criamos, porque as caricaturas não dizem respeito àquilo que é central na masculinidade e na feminilidade bíblica. Então, por exemplo, a ideia de que o homem tem que ser um cara bruto que gosta de esportes radicais ou de luta e etc. Aliás, tem até uma ideia de que mais contemporânea que masculinidade tem que ser o cara que bebe muito, fuma uns charutos, uns negocinhos. Não sei de onde os caras É, tiraram essa ideia de que exato. masculinidade bíblica tem a ver com essas questões. Veja só, Aham. nem todo homem gosta de futebol. Nem todo homem Sim. gosta de esportes radicais. E está tudo bem. Está tudo bem, porque isso não é Aham. central no que diz respeito à masculinidade. Como todas as mulheres necessariamente vão gostar da cor rosa, vão gostar de cozinhar, de trocar receitas na Uhum. internet, Sim, etc. sim, sim. Não é verdade. Existem Sim, mulheres que às vezes gostam de jogar futebol. E tá sim, tudo bem, porque sim, não diz respeito, e não gostam de cozinhar, eventualmente, sim. embora precisem fazê-lo eventualmente, não é? Uhum. Ah,
E ok, tá tudo bem. E alguém pode ser mulher e não gostar de cozinhar. E ele Sim. mostra como, por exemplo, a construção de uma imagem de masculinidade que seja verdadeiramente bíblica na mente das crianças é importante para que elas não se sintam confusas em relação à sua própria sexualidade e também para que elas não tratem com desrespeito, não tratem com deboche pessoas que eventualmente lidam com o problema da disforia de gênero. Então, é um capítulo muito interessante que dá ali uma série de tópicos para pais, para que eles possam conversar com as crianças e talvez possam ser usadas também aí por professores, por igrejas, na educação infantil, lembrando sempre as pessoas que estão envolvidas na educação eclesiástica que é sempre bom coordenar com os pais da igreja a ocasião em que esses assuntos vêm no departamento infantil, para que os pais se sintam à vontade com aquilo que a igreja está fazendo no que diz respeito à informação sobre essa temática com relação às crianças. Então, eu gostei muito do capítulo 11, acho que vai ser um recurso muito interessante para os pais educarem os seus filhos nesse ponto particular. Excelente, excelente. E você falou de um ponto que é muito importante, que é essa questão de como lidar, né, com as pessoas nessa perspectiva emocional, sem feri-las, não no sentido de dizer a verdade, mas feri-las por não agirmos com sabedoria, com mansidão, com humildade, com amor, né? E aqui a gente precisa saber disso. A gente segue a um mestre que é a expressão perfeita do amor e da verdade. Ele concilia perfeitamente as duas coisas. Ele é a verdade, ele é o Deus que é amor. E então, como seguindo os passos do nosso mestre, olhando para esse assunto, podemos lidar com pessoas que estão sofrendo com a disforia de gênero, ou mesmo as pessoas que de alguma maneira são mais do que sofrem com isso, elas são militantes a favor disso. Como podemos falar da verdade em amor para elas e nos relacionar com elas de uma maneira adequada? Perfeito, Saor. Eu acho que você tocou aí nos dois princípios gerais que devem reger os nossos atos, né? Graça e verdade. Acho que são as duas características que devem reger a nossa relação com pessoas ou que assumiram uma postura de identidade transgênero ou pessoas que estão lidando no contexto eclesiástico com disforia de gênero, embora não tenham assumido esta postura. Aliás, eu me lembro de ter ido falar sobre masculinidade e feminilidade em uma igreja e tocamos nessa questão. E eu me lembro de alguém ter perguntado por que é incomum encontrar na igreja pessoas lidando com esta condição. E eu me lembro que quando ele fez essa pergunta, eu respondi dizendo: será que existem duas hipóteses, ou duas possibilidades. Uma é, de fato, não existem pessoas lidando com Uhum. essa condição no ambiente eclesiástico, ok? Talvez seja uma realidade. Ou talvez existem, mas as pessoas não se sentem à vontade de expor a sua condição em virtude do receio e do temor da maneira como elas serão recebidas. Então, Uhum. eu confesso a você que eu estou mais para a segunda do que para a primeira, certo? Sim. Eu Uhum. creio que, como tem havido de maneira geral um crescimento grande de pessoas que, na nossa cultura, lidam com a disforia de gênero, eu suspeito que talvez haja algumas pessoas nas nossas igrejas que também têm essa batalha e lutam contra desejos que consideram pecaminosos, mas nem sempre têm liberdade, tranquilidade para expressar de maneira mais ampla essa sua condição. Então, eu acredito que o primeiro aspecto importante é que a igreja seja uma comunidade disposta a ouvir as pessoas. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Às vezes a gente já quer falar, né? Imediatamente, a gente já tem uma posição, a gente já quer apresentar.
Eu acho que a gente tem que aprender a ouvir as pessoas, deixe que elas falem da sua experiência, relatem a sua experiência, digam como elas se sentem diante de tal experiência e etc. Acho que uma coisa que a gente precisa aprender a fazer é ouvir as pessoas. Essa é uma orientação bíblica, né? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Em segundo lugar, eu diria que a igreja precisa ser uma comunidade compassiva. Não apenas ouvir as pessoas, mas ter disposição de reagir a elas de maneira compassiva. Deixa eu ler para você aqui alguns parágrafos que me chamaram a atenção no capítulo Desafiando a Igreja, que é o capítulo que ele escreve aqui, é o capítulo 10, se não me engano. Então, ele diz assim: uma pessoa transgênero deve se sentir mais amada e segura ao visitar uma igreja que crê na Bíblia do que em qualquer outro lugar do mundo. Uma pessoa com disforia de gênero deve se sentir mais segura falando sobre sua identidade e lutas na igreja do que em qualquer outro lugar, porque na igreja ela é amada. A igreja deve ser o lugar onde as pessoas sabem que são amadas, mesmo que sejam diferentes. Lembrando que amadas não significa terem a sua postura apoiada ou fortalecida, simplesmente. Às vezes significa ser contrariada em sua postura e seus atos. Mas, mesmo isso precisa ser feito como uma expressão de amor, e não como uma expressão de medo, como uma expressão de raiva. E eu temo que, às vezes, a maneira como reagimos seja muito mais uma expressão de temor, de não saber como lidar com a situação, uma expressão de ira e indignação por causa da afronta que o pecado tem contra Deus. E, obviamente, a gente tem que se lembrar que a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo, e que o evangelho que perdoa os nossos pecados pessoais é o mesmo evangelho que está disponível a pessoas que cometem pecados na área sexual. Ele diz aqui na página 131, muitas vezes nossas igrejas dão a impressão de que o Filho do Homem veio buscar e salvar pessoas boas, não os perdidos. Nossas igrejas, às vezes, criam uma lista de pecados mais tolerados e desculpáveis do que outros. E aí ele diz interessantemente que os mais tolerados e desculpáveis tendem a ser os pecados com os quais nós mesmos lutamos. E aqueles pecados que são os menos desculpáveis e tolerados tendem a ser aqueles com os quais outras pessoas lutam. Então, eu diria que precisamos ser essa comunidade que ouve as pessoas, precisamos ser essa comunidade que é compassiva em relação às pessoas, gentil no trato com as pessoas, mas, em último lugar, ele trabalha aqui com comunidades de convicção e comunidades firmes. Então, ao mesmo tempo em que nós ouvimos e somos gentis e compassivos em relação às pessoas, compreendendo que as dores e as lutas são lutas e dores reais, ele diz: para que uma comunidade eclesiástica seja uma tábua de salvação e esperança para os que lutam com a disforia de gênero, ela deve estar comprometida com a verdade bíblica. Por quê? Não porque é bom estar certo, mas porque isso nos permite oferecer uma palavra de esperança e de reconciliação. Só podemos oferecer essa mensagem se nós acreditarmos que ela é verdadeira. Então, se a gente abrir mão e negociar a verdade, abrir mão da doutrina da criação, abrir mão da doutrina da queda, abrir mão da doutrina da redenção e daquilo que a Escritura diz, nós não teremos o que oferecer a pessoas que estão sofrendo e a quem nós desejamos acolher. Então, eu diria que o segredo é a mansidão. A mansidão é aquela característica de alguém que diz a verdade, mas faz isso de um modo gentil. E eu leio aqui um último parágrafo nesse ponto. Ele diz aqui: mansidão é o oposto de rispidez.
Mansidão é uma voz terna e um braço ao redor do ombro. Não é uma palestra severa com o dedo apontado na cara de alguém. A mansidão se Aham. recusa a julgar os outros de forma condenatória. Podemos saber o que é mansidão? Olha que interessante isso. Pela forma como gostaríamos que os outros agissem em relação a nós quando estamos sob o peso de uma fraqueza ou sendo esmagados por um pecado. Ou seja, Olha só. a gente sabe o que é isso. Quando a gente está sendo Uhum, esmagado pelo nosso pecado, a gente sabe o que a gente gostaria de receber. Alguém que uhum. diga para nós: é verdade, isto é pecado, mas a graça disponível para todo pecado na pessoa de Cristo Jesus. Isso só é Amém. possível se a gente mantiver essas duas coisas juntas, né? Verdade e graça. E é assim que a gente deve lidar com pessoas que estão nesta condição, enfrentando essas lutas e desafios. Amém, amém. Aqui a gente aprende, então, como nos nossos relacionamentos podemos demonstrar essa verdade, essa graça, esse amor, mas ao mesmo tempo nós percebemos também como essa pregação, vou usar esse termo, essa pregação que as pessoas têm feito a favor do debate transgênero, a favor do transgenerismo, elas têm conquistado cada dia mais espaço, têm influenciado mais pessoas através das mídias, até mesmo desenhos infantis, coisas do tipo, e até mesmo na igreja, tem muitos púlpitos por aí que infelizmente não percebem a contradição entre essas duas coisas e têm pregado a favor delas, né, ali. E aqui eu queria terminar perguntando o seguinte: como os nossos ouvintes, como nós cristãos de maneira geral, podemos nos capacitar mais para entender a respeito desse debate e como, ainda que sempre demonstrando amor e verdade nos nossos relacionamentos, conseguimos refutar os erros pregados por aí que têm tentado influenciar pessoas a se desviar da verdade do cristianismo? Como nós podemos fazer isso na igreja? Como nós podemos fazer isso na sociedade de maneira geral? Você sempre com essas perguntas difíceis, né, cara? Não sou eu, o assunto. É verdade. Deixa eu tocar numa questão que você levantou aí antes, reverberando um pouco. A mim me preocupa muito que na ânsia, e às vezes até reconhecendo o desajeitamento que alguns de nós temos para lidar com essa situação, a mim preocupa muito a defesa da naturalidade dessa visão no contexto da igreja contemporânea. Uhum, Esse é um uhum, movimento que já tem se desenvolvido no exterior, tem chegado de maneira mais forte nos últimos anos no Brasil. E me preocupa muito, por exemplo, a distinção muito radical que é feita entre a dimensão psicológica e a dimensão ativa, e a uhum. atribuição de pecado exclusivamente à dimensão ativa e não psicológica, o que tem se Sim. tornado cada vez mais comum no ambiente da igreja contemporânea. A ideia de que o desejo por pessoas do mesmo sexo não seria em si algo pecaminoso, mas os atos seriam. Eu Uhum, compreendo bem o que se deseja quando isto é feito, quando essa distinção é uhum, feita. E o que uhum. se deseja é não colocar sobre os ombros das pessoas maior peso do que elas precisam carregar e devem carregar, eventualmente. Sim. Ah, eu entendo isso, mas me preocupa muito que o caminho para lidar com isso esteja sendo a minimização do pecado e não a maximização da graça. Eu Sim. acho que o caminho seria a maximização da graça e não a minimização do pecado. É Uhum, claro, eu sei que antropologicamente, no que diz respeito à antropologia filosófica, a gente poderia falar aí uma distinção entre inclinação e desejo, que é altamente complexa, e uhum, isso talvez tivesse implicações de maneira geral.
mas a rapidez com que essa distinção entre o psicológico e o ativo tem sido feita para mim, tem implicações perigosas. E eu acredito que o que a gente deveria fazer é dizer que a graça de Deus ela é superabundante. E não existe condição que a graça de Deus não seja capaz de cobrir e reverter. Então, é claro que a nossa condição é uma condição de pecado, mas a graça de Deus é suficiente para cobrir o nosso pecado em todas as dimensões de existência, tanto na dimensão ativa quanto na nossa dimensão psicológica, uma vez que o pecado afetou a nossa existência na raiz do nosso ser, que é o nosso coração, de onde brotam não apenas os nossos atos, mas também os nossos desejos. Então, eu creio, Saul, só reverberando aquilo que você disse, e é preciso, de fato, que nós não negociemos esses princípios e valores da Escritura, e é preciso que, e eu creio que a saída para lidar com essa questão e não lançar sobre os ombros das pessoas esse peso indevido, eu creio que a saída é a maximização da graça e não a minimização do pecado. Mas você disse como se preparar para isso, né? E como lidar com essa questão. Rapaz, são tantas coisas, eu não sei nem exatamente como é que eu te digo isso. Tem muita coisa boa sendo publicada em português sobre esse assunto, então Vida Nova aí acaba de nos trazer Deus e o debate sobre transgêneros. Tem um outro livro sobre homossexualidade também, não tem? Na própria editora Vida Nova. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ele estava aqui, cara, há algum tempo atrás. Aqui, ó. Esse livro aqui, ó, é um livro bem interessante, A Bíblia e a Prática Homossexual, Textos e Hermenêutica, do Robert Gannon. Também é um texto interessante. Várias outras editoras têm também publicado coisas sobre o percurso histórico que tem nos conduzido a esta mentalidade, ou então sobre textos sobre compreensão de masculinidade e feminilidade saudável à luz da escritura sagrada. Acho que procurar esta literatura é muito importante, procurar ouvir e conhecer o que ensinam e o que defendem os adeptos da ideologia de gênero também é importante. Acho que o primeiro passo para a gente estabelecer uma conversa que seja significativa, seja relevante com as pessoas é entender o que elas estão dizendo. Então é importante ler e ouvir aquilo que as pessoas estão dizendo ao nosso redor. E eu acho que tem um aspecto que é fundamental, Saul, é lembrar que as pessoas que lutam com a disforia de gênero, não estou me referindo agora a defensores da ideologia, mas pessoas que lutam com disforia de gênero precisam de mais do que argumentos teóricos. Elas precisam de cuidado, de apoio, de boa disposição relacional, de amor verdadeiro, manifesto na prática, de uma comunidade disposta a caminhar com elas em direção à santificação, como caminha com todas as pessoas que estão neste caminho. Então, é sempre bom lembrar, é importante que tenhamos argumentos para conversar com as pessoas, mas os argumentos nunca são tudo aquilo que nós precisamos. As pessoas, sobretudo aquelas que lutam com a disforia de gênero, precisam de mais do que de argumentos teóricos e argumentos racionais. E a igreja vai ter muitos desafios, cara, daqui para frente. Serão muitos, eu nem me arrisco a dizer como lidar com eles, porque são tantos. Não é? Nós falamos aqui, por exemplo, sobre a questão dos pronomes, nós temos, eventualmente, questões relacionadas ao banheiro, não é? Como é que vai ser isso na medida em que, eventualmente, a legislação possa ter algum tipo de impacto. A igreja vai precisar ser sábia para lidar com essas situações, e a sabedoria consiste aí em disposição de amar as pessoas, de recebê-las, de acolhê-las, ao mesmo tempo em que reafirma com seriedade e de maneira concreta e prática a verdade que está na palavra do Senhor. Esse vai ser o desafio para o qual
eu espero que Deus nos habilite, né, no nosso tempo, na nossa época, que foi o tempo e a época em que Ele nos chamou para servi-lo. Que Ele tenha misericórdia de nós e nos use como instrumentos na vida de pessoas que lutam contra a disforia de gênero e pessoas que, eventualmente, em sua rebeldia, defendem a ideologia de gênero contra o padrão estabelecido pelo. Muito bom, muito bom. Felipe, muito obrigado por essa conversa. Eu quero enfatizar aqui, né? Realmente não é nosso propósito conseguir dar respostas tão detalhadas para cada uma dessas perguntas. É uma conversa mais aqui de visão geral sobre esse assunto, de princípios gerais, mas nesse sentido eu creio que ela foi muito, muito proveitosa e eu agradeço a você por isso. E fica aqui a recomendação para o pessoal, né? Que quem quiser aprofundar, vá para esse livro, vá para essas outras literaturas que vai ajudar. Mas, Felipe, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Saor. Deus abençoe a todas as pessoas. Minha palavra aqui especial a todos aqueles que eventualmente têm lutado com a dificuldade de se autocompreenderem de acordo com a sua condição criacional. A graça disponível em Cristo Jesus para todos nós. Que Deus os abençoe. Amém. Amém, amém. Você aí de casa que gostou da conversa, adquira o livro Deus e o Debate Transgênero, você com certeza vai gostar da leitura. E se você tem gostado do formato do nosso podcast, fique de olho que temos muitos outros episódios chegando por aí e já temos mais de 50 episódios aí para você assistir. Então dê uma olhada, temos outros aqui com o Felipe, temos outros sobre assuntos da ética, assuntos da teologia de maneira geral, até mesmo história de biografias aqui de pessoas que foram bênção na nossa vida. Enfim, tem muita coisa boa para você dar uma olhada. Então se inscreva, seja no YouTube, seja na sua plataforma de podcast preferida e também nos ajude compartilhando com outras pessoas. É isso aí, até a próxima, valeu!